Olá, eu aqui de novo. Eu trago para vocês hoje uma palavra, uma palavra que está em Êxodo 9, de 13 a 35, de 13 a 35. Essa palavra, ela fala da sétima praga do Egito. E eu achei muito importante essa palavra, sabe? Porque ela realmente ela diz assim, ela tem uma comparação muito grande no que a gente está passando hoje, certo? Então eu gostaria que vocês ouvissem essa palavra, certo? E depois vocês lessem, né? Porque o importante é você ouvir e depois você ler, para você ver o que realmente a palavra diz, né? E meditar nela, porque é importante. A gente ouvir a palavra, depois ler e meditar nessa palavra, entendeu? Então a palavra ela diz assim: a sétima praga é chuva de pedras. Então ela fala: disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe assim: diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa aí o meu povo para que me sirva. Aqui diz assim: pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e a teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Então, o que é que Deus mandou Moisés falar para Faraó? Deus mandou Moisés dizer a Faraó que desta vez, porque ele já tinha mandado, essa já era a sétima praga, e o coração de Faraó sempre endurecido. Aí ele mandou Moisés dizer que essa praga seria, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração. Então quer dizer que essa praga era uma das piores que já tinha tido lá, entendeu? Que ele já tinha enviado ao Egito. E sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Então Deus quis mostrar a Faraó que não existia ninguém, nada nem ninguém, semelhante a ele na terra. Não existe, entendeu? Aí diz assim, que ele poderia estender as mãos, né? Estender a mão e exterminar de vez com Faraó e todo aquele povo de Faraó. Mas ele queria manter Faraó vivo para que Faraó visse a glória dele na terra. Então ele preferia manter ele vivo, né? A fim de mostrar-te meu poder e mostrar o poder dele, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Então ele quis mostrar a Faraó, ele não exterminou Faraó, porque ele queria mostrar o poder dele e que o nome dele fosse anunciado em toda a terra, né? Por isso que ele não tinha exterminado, ele deixou Faraó vivo, né? Juntamente com os oficiais dele e o povo dele, para que ele vissem, né? Que sobre a terra não existe outro semelhante a ele. Só ele, o poder é de Deus, de mais ninguém. Aí continua. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixar ir. Eis que amanhã, tempo, por este tempo, farei cair
grande chuva de pedra, como nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem, animal que se acharem no campo, e animal que se acharem no campo, e não se recolher, se não se recolherem a casa, em caindo sobre eles a chuva de pedra, morrerão. Então você vê que mesmo Deus, vendo a dureza do coração de Faraó, já tinha feito, essa já era a 7ª praga que ele enviava, mas Faraó estava sempre endurecendo, porque Deus endurecia o coração de Faraó, para que a glória dele fosse manifestada, fosse manifesta, né, naquele lugar, para que Faraó e todo aquele povo dele, os oficiais dele, reconhecesse que ele não era mais do que Deus, né? Mas Deus ainda é tão misericordioso como ele é, que ele ainda mandou que tirasse os gados, as pessoas do campo e recolhesse em casa. Olha, é o que está acontecendo hoje conosco, né? É o que está acontecendo conosco, certo? Que nós devemos nos recolher em casa para que essa praga não venha nos matar, certo? Então vocês veem aí que os países que não tiveram o bom senso, né, de recolher o povo deles, né, mandar se recolher em casa, fechar o comércio, fechar tudo, deixar as pessoas em quarentena, em casa, entendeu? Então eles têm sofrido muito, perderam muitas vidas, porque não acreditaram, acharam que isso aí era uma brincadeira, era uma coisa passageira, como tantas outras, né, já aconteceram. E que não chegou essa pandemia toda que está acontecendo hoje. Então eles não imaginavam que chegasse a isso. Então eles não acreditaram. É o que o povo fez. O povo de Faraó fez isso. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Então aqueles oficiais que temia a Deus, mesmo sendo oficial de Faraó, mas eles acreditavam em Deus, acreditavam que o que Deus estava fazendo era realmente sobrenatural e ele poderia fazer muito mais. Então aqueles ali obedeceram, pegaram seus escravos, né, e os seus animais e levaram, botaram em casa, recolheram em casa. Aqueles, porém, olhem bem, aqueles, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e os seus gados. Então, aqueles que não davam crédito, né? É o que acontece com muitas pessoas, que continua sem dar crédito, né, no que está acontecendo, e continua na rua, e continua se agrupando, entendeu? Esses aí é porque não acreditam na praga. Não acredito que a praga possa realmente fazer o estrago que está fazendo. Por quê? Não acredita que Deus tem permitido, né? Porque Deus tem permitido tudo isso, para que o povo reconheça Ele como Deus. Olha quantas pessoas estão aí se dobrando, quantas pessoas estão buscando a Deus, quantas pessoas estão clamando a Deus pela vida. Muitas pessoas estão fazendo isso. Por quê? Porque estão vendo que só Deus pode fazer com que isso pare. Só Deus pode dar um freio nessa situação. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, e sobre toda a planta do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões, chuva de pedras, fogo,
desceu sobre a terra e fez o Senhor cair chuva de pedra sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Olhe bem, entendeu? Bastou Moisés estender as mãos que a chuva de pedra começou a cair. E só matou mesmo aqueles que realmente eram duros na queda, aqueles que não obedeciam, aqueles que não acreditavam na palavra de Deus. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedra feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, que é a terra onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então, em todo o Egito estava tendo chuva de pedra. Mas na terra que os filhos de Deus estavam, o povo de Deus estava recolhido, certo? Nessa terra não houve chuva de pedra. E não era distante, era dentro do Egito, era no próprio Egito. Mas foi o lugar que Deus separou para guardar os filhos dele, para guardar o povo dele. Então Deus é cuidadoso conosco. Basta a gente reconhecer Ele como Senhor, buscar Ele em espírito e em verdade. E Ele tem todo o cuidado conosco. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: Esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Ora, orai ao Senhor, pois já basta estes grandes trovões e chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: Em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saiba que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não teme ao Senhor Deus. Então, Deus já tinha dito para Moisés que o coração de Faraó continuaria endurecido. Ele ia dizer para Moisés que o povo poderia ir, mas o coração dele não estava ainda amolecido para deixar. Ele ia continuar com o coração endurecido e iria impedir o povo de sair novamente. Então Moisés já sabia. Aí ele fala assim: o linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Então, aqueles que estavam até no ventre materno, para nascer, já tinha sido concebido, né? Eles também sofreram danos, porque se a mãe grávida morreu, o filho também, né? Então aqui é uma interpretação, né? Que o linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não havia nascido. Então aqueles que não haviam ainda nascido, eles foram poupados, né? Foi o linho, foi o trigo e o centeio, né? Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade,
e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais a chuva sobre a terra. Tendo visto o Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel para servir, como o Senhor havia dito a Moisés. Então, gente, eu achei interessante esse trecho da palavra, né? Da 7ª praga, porque eu achei interessante mesmo a parte que ele manda, que Deus manda, que aqueles que realmente acreditam que ele vai mandar a praga. São os finais dos tempos, gente. Está acontecendo isso porque são os finais dos tempos. Está escrito na palavra que viria muita coisa, pragas, muita coisa iria acontecer na volta de Jesus. E está acontecendo. Quem imaginar que um vírus ia fazer tanto estrago no mundo praticamente no mundo inteiro? Quem ia imaginar? Mas se o povo tivesse temor e se preocupasse com o que a palavra diz, o povo realmente teria mais cuidado, né? Os governantes teriam mais cuidado com o seu povo, teriam cuidado mais do seu povo, protegido mais o seu povo, logo quando começou. Mas não, as pessoas querem ser mais do que Deus. Acha que deve fazer tudo o que der na telha, não temendo ao Senhor, não temendo a Deus. Então, vamos deixar, não é nada. E aí Deus permite que as coisas se alastrem do jeito que se alastrou, para que todos vejam, como diz a palavra aqui. Pois já eu poderia estender a mão para te ferir, a ti e a teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Deus poderia estender a mão dele devido a tanta coisa errada, tanto absurdo que tem acontecido no mundo. Como o carnaval, por exemplo, quanta coisa fizeram, meu Deus, desfazendo de Deus, desfazendo de Jesus. Então é um motivo para que Deus exterminasse mesmo. Mas Deus ele não faz isso, sabe por quê? Porque ele não se agrada da morte do ímpio. A palavra diz que Deus não se agrada da morte do ímpio. Então a misericórdia dele dura para sempre. Ele é misericordioso, compassivo e bom, e tardio em irar-se. Está escrito na palavra de Deus. No livro de Isaías 40, livro de Isaías 40, eu vou ver aqui. Isaías 40, 15. Isaías 40, 15. Diz assim: Eis que as nações são consideradas por ele, por Deus, né? Como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Olha o que as nações são para Deus. Não somos nada, gente, diante de Deus. Somos como um pingo, somos como um grão de pó. As nações para Deus é como um pingo que cai de um balde.
e um grão de pó na balança. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Tá aqui, ó, em Isaías 40, versos 15. 15, versos 15, é verdade. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo de água, como um pingo de um balde, um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Viu, gente? Então, nós temos que temer a Deus, nós temos que temer ao Criador. Aquele que ele diz aqui, ó. Ele diz aqui, aqui em Êxodo. O que é que ele diz em Êxodo? Ele diz que nada, nem ninguém. Aqui ele diz assim, ó, pois esta vez enviarei toda a minha praga sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saiba que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Está aqui no versículo 14, entendeu? Êxodo 9, versículo 14. Está escrito, certo? Então as pessoas ainda se acham muita coisa. As pessoas desafiam a Deus. Desafiam a Deus. Não somos nada diante do Pai. Não somos nada. Somos como um grão de pó na balança e um pingo de água que cai de um balde cheio. É isso que somos. Entendeu? Diante do Pai, que é todo poderoso. Então é isso, gente. Eu quis ler essa 7ª praga para que vocês vejam. Então se cuidem, continue recolhido em casa, porque a palavra diz, se nós ficarmos em casa, nos recolhermos, ficarmos em casa, Deus não vai deixar ninguém passar fome, não. Deus não vai permitir que a gente morra de fome, não. Como o presidente acha que a gente vai morrer de fome se a gente se recolher para cuidar da nossa vida, da nossa saúde, não. Certo? Deus vai nos guardar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu nos guardar, ele vai nos guardar, sim, de tudo, da peste e da fome também. Certo? E eu sei que ninguém vai morrer de fome, não. Porque o Senhor é poderoso. Certo? E o pão nosso de cada dia, ele nos dá todos os dias. É isso aí, gente. Eu espero que vocês leiam essa palavra que está em Êxodo 9, verso de 13 a 35. Vocês leiam a 7ª praga do Egito. Leiam e medite na palavra. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor proteja a nossa família, proteja os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo Jesus e proteja toda a humanidade. Que Deus proteja essas pessoas que estão em linha de frente, que estão trabalhando, expondo as suas próprias vidas para salvar outras vidas. E elas sendo também atingidas por falta de equipamento, por falta de equipamento para que elas se protejam. Mas que Deus guarde a vida delas, que Deus guarde a vida dos familiares dessas pessoas. Todas elas, todos que estão em linha de frente, todos que estão trabalhando, porque eu também já trabalhei na área de saúde, eu sei o que é isso, eu sei quanta gente se dispõe, entendeu? Para cuidar do nosso próximo. Então, que Deus guarde essas famílias, que Deus guarde toda a equipe de saúde, toda ela, em nome de Jesus. Que Deus também guarde aqueles que estão trabalhando em serviços que são necessários, como padaria, como mercado, como farmácia, entendeu? Essas pessoas também, nas emergências, nas urgências, nas UPAs,
que estão trabalhando. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde a vida de todos e que Deus guarde todas as nações, que o Senhor dê sabedoria aos governantes para cuidar das nações, em nome do Senhor Jesus. Que eles passem a temer a Deus, que eles passem a ver que eles não são nada, mas tudo, quem é tudo é Deus. Passem a ver que as nações para Deus é como um grão de pó numa balança, como uma gota de água que cai de um balde. Isso é as nações para Deus. Imagina só a grandeza do nosso Deus. Se ele quiser parar esse vírus de uma noite para um dia, ele para. Mas ele quer que as pessoas se rendam a ele, que as pessoas se lembrem dele como Deus, como Senhor soberano, poderoso. Então é isso aí. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde a todos, proteja a todos, em nome do Senhor Jesus. Dá um beijo no coração de vocês. Tchau.